paz do Senhor. Este é o programa da Igreja Cristã Maranata, Identidade e Propósito. E nós estamos aqui nos nossos estúdios, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, e mais uma vez com a presença do nosso pastor Orlando Capuzzo. Seja bem-vindo, pastor. Paz do Senhor, pastor Fabiano. Alegria e mais uma vez participar do Identidade e Propósito. Maravilha. E o tema deste programa é Eneagrama, 9 padrões do comportamento. Nós vamos ver aqui os 9 padrões do comportamento humano. E vamos ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em Gálatas, capítulo 5, verso 17, que diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Pastor Orlando, nos fale o que é o Eneagrama. O Eneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento. É uma ferramenta comportamental, como muitas outras hoje você encontra na área da psicologia. Nós tivemos o programa passado falando sobre os 4 temperamentos. Está dentro de uma mesma classificação. No mundo corporativo você tem as ferramentas de assessment, que é o DISC, que vai ver a dominância, a estabilidade, a influência, o controle. Você tem o MBTI também, que é uma outra métrica comportamental. E o Eneagrama ele vem nos mostrando, é uma ferramenta relativamente nova, estamos falando isso da década de 70, 50 a 70, com psicólogos que começaram a trabalhar o símbolo, que é um símbolo processual, mas dentro do estudo do comportamento humano. É importante enfatizar que tudo que nós falaremos sobre Eneagrama, e hoje é só uma introdução mesmo, porque o assunto é muito vasto, a base é a neurociência. Então não tem nada no âmbito espiritual, no âmbito fora do que é a neurociência. Agora, a palavra, à medida que você vai conhecendo ou autoconhecendo, você vai entendendo que a palavra ela valida isso, ela chancela, porque o Senhor, o espiritual, rege o material. Né? Então, o Eneagrama nada mais é do que uma ferramenta de autoconhecimento. E é uma ferramenta que ela vai desde a gênese do comportamento, ou seja, desde feto. Desde quando você é feto, você já começa a receber os estímulos daquilo que está acontecendo com a mãe ou no ambiente onde a mãe está inserida, e até o 2º, 3º ano de vida, essa base emocional. Nós falamos no decorrer dos 8 programas, falamos muito de emoção. Essa base de emocional ela é construída e você convive com ela por toda a sua vida, né? Então você vai ter pessoas que têm aquele padrão comportamental, emocional, que vai seguir durante toda a vida dela. O que não é, nós não estamos falando de caráter, né? Nós não estamos falando de valores. Então é importante fazer essa separação. Mas o Eneagrama ele te mostra o porquê das coisas, né? Então eu gostaria de colocar aqui na tela, para a gente falar rapidamente, sobre os 9 tipos do Eneagrama, os 9 padrões. Quais são eles? E detalhe, o Eneagrama ele não tem o propósito de te colocar numa caixa. A caixa do tipo 1, ou do tipo 2, ou do tipo 3. Não. Porque a nível de instinto nós já estamos nela. E não significa que você seja o seu padrão de comportamento, mas é onde você passa a maioria do tempo. Então, conhecendo o Eneagrama, a ferramenta, você passa a ter mais, você amplia o seu nível de consciência. E uma vez que você tem consciência de como é a sua estrutura comportamental, emocional, cognitiva, à luz da palavra, você vai passar a tomar as decisões não que você quer, como o texto que nós lemos, né? Perfeito. Porque a carne, ela cobiça ou milita, né, contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então o instinto ele vai querer nutrir, alimentar aquilo que é um padrão já estabelecido, aquilo que na psicologia pode ser chamada de ego, né, o alimento do ego. O Eneagrama vem e te mostra o porquê que você é do jeito que é. E as pessoas, de fato, não se conhecem. Então, de uma maneira muito rápida, resumida, então nós temos aqui os 9 padrões do comportamento humano. O primeiro é do tipo 1 ao tipo 9. O elemento, o símbolo é esse.
é um símbolo processual, onde você estabelece conexões e cada conexão tem um porquê disso, né? Mas você tem, por exemplo, pessoas do tipo 1 que são as perfeccionistas. São pessoas que tudo que ela vai fazer, ela já tem uma base definida e tudo tem que sair do jeito que ela estabeleceu. E se isso não acontece, ela entra no que nós chamamos de vício emocional. E o vício emocional é a raiva. Então, ou seja, não saiu do jeito que eu gostaria que saísse, a raiva automaticamente ela é startada como uma ferramenta de defesa do ego. Então, são pessoas que são muito detalhistas. Às vezes, se tiver alguma coisa no estúdio aqui que está fora de esquadro, de alinhamento, aquilo já incomoda, né? O tipo 1. São muito dedicadas, são muito proativas, responsáveis com aquilo que é colocado na mão delas. Detalhe importante antes de prosseguir: todos os tipos têm pontos positivos e pontos de melhoria ou pontos negativos. A desenvolver. É preciso ter essa consciência. Por isso que, mais uma vez, né, Paulo dizia: o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. O tipo 2 é o prestativo. São as pessoas que têm essa característica de sempre olhar a necessidade do outro. Em tudo que ela vai fazer, o outro é foco, é prioridade. Sabe aquele amigo que você liga às 2h da manhã, com o pneu furado debaixo de chuva, e ele vai sorrindo? Essa é a característica do prestativo. Sempre olhando ali o que é a necessidade da outra pessoa. Você tem o tipo 3 também, conhecido como motivador, ou tem outros nomes, né? Outros adjetivos, conhecido também como bem-sucedido. É aquela pessoa que se preocupa com a imagem, que se preocupa com seus feitos, que vai construir uma imagem engrandecida. Então, aquilo vai procurar esconder as suas fraquezas, as suas limitações. Então, é aquela pessoa que vai ser o CEO da empresa, ele vai buscar aquela condição, ou o próprio dono da empresa. Então, o tipo 3, ele tem ali dentro do vício emocional que nós chamamos da vaidade, né? É muito presente no tipo 3. O tipo 4, conhecido como romântico ou idealista, esse é o mais emocional do Eneagrama. Então, aquelas pessoas que tendem a transitar dentro das emoções numa flutuação. E são hábeis nisso, né? São pessoas muito detalhistas, focam na falta, gostam da singularidade. Se tem algo que todo mundo está fazendo, não, isso aqui eu não quero porque todo mundo está fazendo. Então, eu quero ser diferente. Então, o tipo 4 ele tem essa característica. Geralmente você pode, inclusive, colocar profissões dentro de cada tipo, né? Seria aí o arquiteto. Cada casa é uma casa, cada casa tem um jeito especial de ser, né? Uma história. O tipo 5, conhecido como analítico ou observador, é aquela pessoa mais individualista. É o que nós chamamos de homem das cavernas do Eneagrama. Aquela pessoa que não tem problema de morar sozinha, não tem problema de ficar sozinha, não tem problema... a bateria social é muito curta, muito limitada, mas são extremamente conhecedores de determinados assuntos específicos. Quando conhecem muito, né? Estudam muito, tem uma atividade... São aqueles que se isolam. Se isolam, é o eremita, né, do Eneagrama. E gostam, né, de assuntos que realmente promovam profundidade. Geralmente são pessoas que trabalham na área da tecnologia. É muito comum ter pessoas que nós chamamos de tipo 5. Tipo 6, precavido ou questionador. Esse é muito movido pelo vício emocional do medo. O medo está muito presente na sua vida, nas suas escolhas. Então, você vai ver um tipo 6. Por que ele é questionador? Porque quanto mais informação você tem, mais segurança você tem. Quanto mais informação, menos risco eu vou correr. Então, são pessoas que têm plano A, plano B, plano C, são cuidadosas, geralmente são mais tradicionais nas suas escolhas. E o vício emocional do medo, ele sempre vai estar levando ela a observar risco. O que está promovendo risco? É aquela pessoa que, por exemplo, ela vai fazer uma viagem de carro estamos em Goiânia, para o Nordeste, ela quer saber onde que tem trechos de índice de assalto, por exemplo. Então, ela vai ficar atenta a isso. O 7, conhecido como entusiasta ou sonhador.
é aquela pessoa que busca prazer em tudo que faz. Tudo que ela for fazer, ela vai buscar satisfação, prazer. Tem que ser aqui agora. Então, geralmente, são pessoas que têm muita iniciativa, são dinâmicos para buscar, para experimentar o novo, são dinâmicos para buscar algo novo, vivenciar coisas novas, mas a grande dificuldade, às vezes, é de fechar. Então, o que nós falamos, tem muita iniciativa e pouca acabativa. Então, quando nós entramos a nível de vício emocional, no eneagrama é colocada a gula, mas não a gula da glutonaria de comer, mas é a gula das experiências, das sensações. Seria uma pessoa, por exemplo, que jamais poderia trabalhar numa sala dessa trancada de trás do computador. Ela precisa ir para a rua, ela precisa ter flexibilidade de horário, ela vai buscar algo que traga satisfação para ela. O 8 é o conhecido como confrontador, aquela pessoa que tem um comando mais forte, um comando mais firme, aquela pessoa que sempre ela vai buscar essa condição, né, que é o mando, o governo vai estar nas mãos dela, é aquela pessoa que fala com muita firmeza. Inclusive, existe a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Então, eles usam muito o dedo em riste, né? Então, nós, dentro do eneagrama, tem um tipo 8 que nós conhecemos bem, que foi um dos fundadores da igreja, né, o pastor Gideuti. Ele enquadra dentro do tipo 8. Por isso que estão sempre tão firme, tão decidido naquilo que quer. Né? Lógico que, entrando para o âmbito espiritual, aquilo que o Espírito Santo está falando. Porque o tipo 8 ele reconhece a autoridade, ele valoriza a autoridade. Então, a autoridade do Espírito Santo ela é inquestionável, ela é única. Mas, uma coisa que você vai perceber no tipo 8, na liderança dele, não conte com ele para recuar, para regredir. O tipo 8 ele vai avançar, ele vai sempre buscar o crescimento, o desenvolvimento, é característica dele. E o 9, que é o pacificador ou preservacionista. Esse é aquela pessoa que nós chamamos como pacifista do eneagrama. Aquela pessoa que é mediadora, aquela pessoa que tem a paciência de alguns do eneagrama, é um copo de café de 50 ml. Dele é uma caixa d'água de 1.000 litros. Então, tem muita paciência, ele consegue ouvir, né, um lado, consegue ouvir o outro, consegue fazer o papel de mediador, consegue separar a vida pessoal de vida profissional. Então, eles têm essa habilidade. É o chamado líder do futuro, né, porque tem essa condição de conciliar. Agora, tem o ritmo dele, é uma pessoa mais lenta, um pouco mais demorada nas ações, nas atitudes, mas são pessoas realmente que têm até na comunicação não verbal, uma ausência de tensão. Você não consegue ver tensionamento no rosto, né, na fala, no agir do tipo 9. Então, de uma maneira assim, muito resumida, que é o propósito desse programa, é trazer a informação, o conhecimento dessa ferramenta. Eneagrama, os 9 padrões do comportamento humano. Agora, isso vai se desdobrar em motivação básica. A motivação básica está presente na sua vida, pastor Fabiano, e ela que te faz levantar da cama todos os dias e sequer você sabe o porquê. Aquilo que nós chamamos de causa e efeito, nós ficamos muito no efeito. O eneagrama ele vem e te apresenta a causa. Já perceberam pessoas que são lentas e por mais que você pressione, ela não vai mudar? São pessoas que são dinâmicas, pessoas que são rápidas, pessoas que são objetivas. Por mais que você queira, ela tem essa característica. Ou pessoas que são mais emotivas, qualquer coisa chora, se emociona, sempre faz ali um vínculo emocional com a circunstância externa. Porque no eneagrama nós aprendemos que nós temos 3 centros de inteligência: o ativo, o teórico e o emocional. E ele é o ponto de partida para você se conhecer, dentro do autoconhecimento. Eu sou uma pessoa mais ativa ou eu sou uma pessoa mais emocional? Ou eu sou uma pessoa mais teórica? Então, esses centros de inteligência eles vão nortear a nossa motivação básica, o nosso vício emocional para nós termos o conhecimento dele e neutralizá-lo nas nossas
ações. Eu vou conhecer o radar. O radar, que inclusive a neurociência trata por outro nome, mas um radar temporal, por exemplo, quando você comprou o seu veículo, você passou a vê-lo com mais frequência na rua? Sim. É um radar que nós temos temporal, só que nós temos um que é fixo. Eu dei o exemplo do tipo 6 com o medo, o radar dele é o risco. Então, tudo que possa gerar risco, automaticamente o inconsciente ele vai entrar em contato com o consciente e vai mandar um recado. Se eu for te visitar na sua casa, é um apartamento no 10º andar, eu estou com meu filho de 5 anos, é hipótese. A primeira coisa que eu vou olhar quando eu entrar na sua casa é se na sacada tem tela de proteção. Se não, o que o tipo 6 faz? Ele vai dar um jeito. Ou ele vai embora, ou ele senta ali no rumo da sacada para a criança não atravessar, porque para ele é risco. Né? Então, você tem motivação básica, centro de inteligência, risco vício emocional, como pilares para você se conhecer dentro do Eneagrama. E lá se trabalha muito também a questão das emoções. Porque a emoção, na medida certa, ela é uma virtude. É uma virtude. Quando você neutraliza, a emoção na medida errada é vício. Na medida certa é virtude. E quando você trabalha para neutralizar esse vício, ou seja, trazer a emoção para a temperatura certa, você desenvolve a competência. Então, a competência ela é desenvolvida. Você tem a virtude, que é a emoção na medida certa. Vamos pegar o medo mais uma vez como exemplo. O medo na medida certa é prudência. E a prudência é bom. Então, a emoção ela não é vilã. Você só não pode deixar ela sair além da conta, porque ela sai de uma condição de virtude para uma condição de vício emocional. Então, o Eneagrama é essa ferramenta que traz esse autoconhecimento, de você se conhecer mais e poder trabalhar de uma maneira mais consciente. Perfeito. Por isso, o nosso programa Identidade e Propósito, falando de emoções, temperamentos e o plano de Deus. E o plano de Deus. É interessante que a palavra ela nos orienta. Examina, pois, o homem a si mesmo. É importante nos conhecermos. E o Eneagrama é essa ferramenta que nos ajuda a conhecer, né, os nossos comportamentos, o padrão ou os padrões do nosso comportamento humano. Não é isso? E a palavra ela tem vários exemplos que mostram essa condição do homem tomar cuidado com o velho homem. E nós podemos dizer que o velho homem é essa estrutura que ela foi construída dentro de um determinado tempo. Nós poderemos, de repente, para próximos programas, entrar dentro de cada tipo e trazer exemplos bíblicos dentro de cada tipo com os personagens. Agora, uma coisa importante no Eneagrama é porque você não fica a nível de comportamento. Você precisa saber o que está por trás do comportamento. E aí é onde você tem que investigar com mais profundidade. Por exemplo, eu sou um tipo 6 que é o questionador e que tem o vício emocional do medo, então a minha motivação básica é a segurança. Eu comprei uma casa num condomínio fechado, porque, para mim, condomínio fechado é sinônimo de segurança. Vamos supor que o pastor Fabiano é um tipo 3, é o bem-sucedido, que tem o vício emocional da vaidade, e ele busca como motivação básica ser admirado. Ele comprou uma casa no mesmo condomínio fechado, na mesma rua, às vezes até com arquitetura parecida. Mas para o pastor Fabiano, o que vai representar, o que está além do comportamento, porque o comportamento é comprar a casa. Para o pastor Fabiano é status. Para o pastor Orlando é segurança. Então, qual que é o propósito por trás desse comportamento? E isso, instintivamente, automaticamente, faz parte dos nossos comportamentos. Você vê, é muito comum na igreja, né, durante o ministério, você lidar com rebanho, com ovelha, você vê situações onde existe uma compaixão muito grande, porque você não vai cobrar recursos de uma pessoa que às vezes não tem aquele recurso.
Você não tem... sabe que em algum momento ela vai agir dentro daquilo que é o instinto, principalmente se ela não se conhecer. Ela vai colocar em prática o que nós lemos aqui na carta à igreja, aos Gálatas. Então, ou seja, a carne vai estar militando contra o espírito. Então vai acontecer um episódio, vai acontecer outro, vai acontecer outro, vai acontecer outro. E o pastor precisa administrar isso. Se você não entende o porquê que está acontecendo isso, você não tem um elemento que é fundamental no ministério, é compaixão. Então, você precisa saber tratar as diferenças de maneira diferente, o que não tem nada a ver com privilégio, é outra coisa. Mas eu sei que com o pastor Fabiano eu vou tratar de um jeito, porque eu sei qual que é o padrão de comportamento dele. Com o João, que está lá na minha igreja, o Pedro, o José, cada um eu vou tratar de uma maneira diferente. Tem pessoas que eu preciso ser mais objetivo, porque eles gostam disso. Tem pessoas que eu preciso sentar, eu preciso dar atenção, eu preciso ouvir como é que foi o dia dele. Tem até aquela frase que diz que ouvido de pastor é remédio para ovelha. Pastor Dodge dizia. Vai encaixar isso como uma luva com alguns padrões de comportamento. Então, para outros, eu não posso invadir a pessoalidade dele. Ele gosta de ficar sozinho. Essa pessoa é mais difícil de receber visita. Quando eu trago isso para o cotidiano da igreja, quando eu pego um tipo 5, por exemplo, que é o observador, como é que eu vou colocar ele lá à porta para receber as pessoas? De repente, o melhor lugar para ele vai servir melhor cuidando do som. Lá na salinha do som, reservado. E nós vamos respeitando isso. É lógico que tem toda a direção do Espírito Santo. E se o Espírito Santo mostrar, a capacitação vem dele. Maravilha. Por isso, o homem, a ciência, o conhecimento, fazem parte da obra criadora de Deus. E quando nós precisamos, naquilo que é a nossa limitação, quando a gente se conhece e precisa mudar ou vencer algo em mim, nosso recurso vem da obra redentora. O Espírito Santo nos ajuda, nos transforma, nos ajuda a vencer. Louvado seja Deus. Sai das 4 medidas e sai das quinta medidas do universo, que é a largura, altura, profundidade e tempo, e entramos numa medida que é da obra redentora, uma quinta medida. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem, estamos chegando ao fim deste programa, mas agradecer a participação, a presença do pastor Orlando, e já queremos conhecer mais sobre os 9 padrões do comportamento humano. Quem sabe uma próxima oportunidade. Obrigado pela presença, pastor Orlando. Amém. É um prazer estar aqui mais uma vez. Pastor Fabiano, a paz do Senhor Jesus. A você que nos assiste também, a paz do Senhor Jesus Cristo. É isso. Fica aqui o nosso convite para que você continue conosco e possa rever também os programas anteriores, acessando o canal da Igreja Cristã Maranata, no nosso canal do YouTube. Desejamos a você, ao senhor, à senhora, a paz do Senhor Jesus.